Boa noite, Grupo Sobrapa. Boa noite, canal Coisas de Cideles. É um prazer para mim e para o professor Siqueira estarmos aqui mais uma vez falando com vocês a respeito de psicanálise. Hoje, a nossa aula tem o título Psicoses estruturais e psicoses traumáticas. E esse é um tema muito relevante e de grande importância para todos nós psicanalistas e, na verdade, para toda a sociedade. Por quê? Porque a psicose traumática, por exemplo, ela pode acontecer com qualquer um de nós. Qualquer um de nós, em algum momento da vida, se a dor for além do normal, pode vir a ter um surto psicótico, do qual a gente pode voltar ou não. Portanto, entender a psicose é compreender a mente humana de uma maneira mais profunda, mais integrada e com mais humanidade. Porque quando você olha para um acontecimento e percebe que ele te envolve, que em dado momento você pode também ter dificuldade de suportar a dor, você irá, com certeza, ter mais compaixão do outro. Então, quando falamos em psicose, primeiro, boa noite a todos. Muito obrigada pela presença de vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Cideli, sou psicanalista, sou graduada em coach de desenvolvimento social, pós-graduada em neurociências e outras atribuições mais. Mas a mais importante aqui é a psicanálise. Quando falamos em psicose, muitas pessoas pensam imediatamente em loucura, agressividade ou perda total da razão. Porém, a psicose é uma estrutura psíquica complexa que merece ser compreendida com respeito e profundidade. Na psicose, ocorre uma alteração na relação do sujeito com a realidade, que é compartilhada socialmente. A pessoa pode apresentar delírios, alucinações, ideias persecutórias, sensação de invasão corporal ou do pensamento. Dificuldades na organização simbólica, ou seja, de dar nome à dor, e muitas vezes a pessoa, ela não quer, não consegue, e ela muda a realidade para que ela não tenha o conhecimento da dor pela qual ela está passando. Esse é um dos motivos, por exemplo, da psicose traumática, onde a pessoa, ela, se desvia da dor. E tudo isso pode acontecer com qualquer um de nós. Com qualquer um de nós, que somos neuróticos. E os neuróticos, pessoal, são as pessoas mais normais que existem. Porque todos nós temos as nossas dificuldades mentais, os nossos traumas, os nossos mazelas, os nossos recalques, as coisas que nós internalizamos desde a infância. Então, se a dor ultrapassa nossa capacidade psíquica de suportar o sofrimento em algum evento em nossa vida, nós podemos vir a ter um surto psicótico e talvez pode ser que a gente nem volte mais à normalidade total. Mas é importante lembrar que nem todo psicótico está em surto. A psicose nem sempre representa que a pessoa está em surto, ela é uma estrutura.
Muitas pessoas possuem essa condição como estrutura, e muitos trabalham, estudam, constituem famílias e vivem no meio social naturalmente. Claro que, na maioria, com tratamento psicanalítico e psiquiátrico, para que essa pessoa consiga ser ajudada a levar uma vida o mais normal possível. Então, pessoal, ou seja, a psicose não define uma pessoa. A pessoa é muito maior do que seu diagnóstico. E hoje nós vamos ver 6 escolas psicanalíticas que compreendem esse fenômeno. Primeiro, com base na psicanálise, vamos ver o criador dela, o criador da psicanálise, e como esse grande psicanalista, Freud, tenta compreender a psicose. Para Freud, na neurose, o sujeito recalca, guarda os conteúdos, os traumas, as dificuldades que não foram aceitáveis. Mas na psicose ocorre diferente. Para o psicótico, há uma ruptura com parte da realidade. Freud observou que o psicótico não apenas reprime um conflito, ele reconstrói uma nova realidade. E por isso surgem os delírios. Freud, ele dizia que o delírio é uma tentativa de cura. Parece estranho ouvir isso, mas para Freud, o delírio é um esforço psíquico para reorganizar um mundo interno que entrou em colapso, onde o sujeito cria uma lógica para sobreviver ao sofrimento. Mas, pessoal, eu agora vou passar para o professor Siqueira, para que ele também esteja contribuindo com a gente. Muito bem, Cidelis. Primeiramente, boa noite a todos, boa noite aos que nos assistem, aos que vão assistir. Boa noite a Sobrapa, Sociedade Brasileira de Psicanálise e Autismo. E é sempre uma grande satisfação estar aqui com vocês, né, nesse bate-papo sobre assuntos tão interessantes da psicanálise que nos afetam e certamente afetam quase todos, né? Conforme dito pela Cidelis, é muito importante que nós estejamos aqui hoje para discutir esse assunto, né? E falar de neurose, psicose, perversão, não tem como nos distanciarmos de Freud, né? Que é o pai da psicanálise. Eu diria que, segundo ele, compreender a psicose de forma sistemática, né? Ele foi o que trabalhou bem nessa questão. Embora a psicanálise tenha nascido a partir do estudo das neuroses, Freud procurou estender seus conceitos para também entender os delírios e alucinações, né? Numa época em que os pacientes psicóticos eram frequentemente vistos apenas como alienados ou incuráveis, né? Uma época crítica, né? Até taxados de loucos, né? Muitas vezes. E, inicialmente, Freud concentrou-se na histeria, ele começou com esse trabalho, né, com histéricas, nas fobias e nas obsessões. E ele percebeu que a psicose não podia ser explicada pelos mesmos mecanismos do recalque que operam que acontece na neurose. O que ele buscou compreender, então, né?
Buscou compreender que o sujeito psicótico se afasta da realidade. E como se formam os delírios, já dito pela Cideres, e qual o significado das alucinações. E tem um caso interessante, Cideres, que vale a pena citar aqui, que é o caso Schreber, né? Que é muito famoso na história freudiana aí, uma obra fundamental que o Freud estudou as memórias do Daniel Paul Schreber, em 1911, e Freud não examinou o Schreber pessoalmente. Estudou seus escritos e propôs que os delírios não eram simples absurdos, mas tentativas de reconstruir uma realidade psíquica abalada. Então, você já disse isso, né? Para não ser repetitivo, para ele o delírio é uma tentativa de cura. Você já falou muito bem isso, né? Foi muito claro na sua fala. E na introdução do narcisismo, quando Freud começa a falar de narcisismo, ele sugere que em certas psicoses ocorre uma retirada do investimento libidinal dos objetos externos, com o retorno da libido ao próprio eu. Então, essa hipótese permitiu pensar a relação entre narcisismo e psicose. Vejam bem essa relação. Nós temos falado bastante nas nossas aulas, Cidério, sobre narcisismo, né? Primário, secundário, narcisismo de diversas formas, né? Nas várias faixas etárias, infantil, adolescência, adulta, né? Você vê que adulto, Cidério, adulto significa crescido, né? E adolescente é aquele que está em crescimento. Então, nós adultos sempre vamos estar envolvidos com essas questões, né? Nós não estamos livres dessas questões, né, neuróticas. Você já mesmo falou aí, né? Todos nós temos um pouquinho de neurose, um pouquinho de psicose, ainda bem, um pouquinho de perversão, né? Isso aí, não dá para fugir disso. E, por Freud, na neurose, o conflito ocorre entre o eu e o id, que o id que é um instintivo, né? Naquela segunda instância dele, né? O id, o ego e o superego, a realidade é preservada, embora distorcida pelos sintomas. Já na psicose, o conflito envolve o eu e a realidade. O sujeito rompe parcialmente com ela e constrói uma nova realidade através do delírio. Mas existem limites, Cideres. Existem limites, né? Até o próprio Freud, ele reconhecia esses limites. Ele considerava muito difícil o tratamento psicanalítico dos psicóticos. Por quê? Porque a transferência, que é o elemento central da análise, né? Nós sempre falamos disso, transferência, contra-transferência, parecia mais difícil de estabelecer nesses pacientes. E, para dar mais uma sequência nisso, o Cideres e ouvintes, né? A contribuição revolucionária de Freud foi considerar que o psicótico não era alguém sem sentido ou sem humanidade. Seus delírios, alucinações e construções imaginárias possuíam uma lógica própria e mereciam ser compreendidos. Nós sabemos que o Freud foi um revolucionário, né? O Freud foi um revolucionário. Ele pegou uma época pesadíssima na Europa, na época, crises, mais crises, né? E nessa época, Siqueira, até mesmo pessoas que não eram judeus ou ciganos e assim, outros, pessoas ali da própria Alemanha, se fosse uma pessoa psicótica, filho mesmo de qualquer família da Alemanha, os psicóticos, as pessoas com autismo, todas as pessoas, elas eram também levadas para campo de concentração e para as câmeras de gás. Então, realmente, a época que Freud olhou para essa situação, foi uma época bastante delicada para pessoas que tinham um familiar com um problema de psicose.
Exatamente, exatamente. Você trouxe muito bem essa questão aí, dos campos de concentração, as câmaras de gás. Uhum. Ou seja, às vezes as pessoas eram condenadas a esse tipo de coisa simplesmente por delírios. Então, acontecia alguns delírios, algumas alucinações, a pessoa já era internada e era tratada como louco e sofriam aquelas torturas que Ia nós para a sabemos, né? câmara de gás. É. Então, então, o Freud lançou uma pergunta interessante, né, que vale a pena ressaltar aqui. O que o delírio quer dizer? O que significa delírio, né? Então, foi uma oportunidade fundamental, pois permitiu ver a psicose não apenas como um conjunto de sintomas, mas como uma forma singular de sofrimento e uma tentativa humana de dar sentido a uma experiência profundamente perturbadora. Veja bem, então, o, o Freud, ele, ele deu a introdução a esse tipo de coisa, né? E como na época, para ele, né, a afirmação de que na psicose ocorre uma alteração na relação do sujeito com a realidade social significa que a maneira como o indivíduo interpreta, compartilha e organiza o mundo em comum com os outros pode sofrer modificações profundas. E isso não implica ausência total da realidade ou perda completa do contato social, mas uma forma singular, né, de se relacionar com aquilo que é socialmente compartilhado. Então, na perspectiva do Freud, ou Cideres, na psicose há um conflito entre o eu e a realidade. Diante de uma realidade insuportável, o sujeito pode retirar parte de seu investimento, né, no mundo externo e construir, por meio do delírio, uma nova organização de sentido. E o Freud afirma E que o delírio não é Siqueira, apenas uma destruição da realidade. Diga. esse caso Schreber, ele é bem interessante porque Schreber era um advogado, não é mesmo? Sim, sim. Era uma pessoa de bastante influência, um homem extremamente inteligente, casado há muitos anos mesmo, e de repente ele começou a ter um delírio e imaginar que ele era a mulher de Deus. Então, tipo assim, ele começou a ter um delírio e eles levaram ele para o manicômio, e como ele era um homem altamente inteligente, eles permitiram ali que ele começasse a relatar os seus delírios, as suas visões, as suas maneiras de viver a psicose, porque a psicose também, ela é subjetiva, cada psicótico vê e sente de uma maneira totalmente diferente. Às vezes um vai ter delírio, o outro já não vai ter Exatamente. delírios. Ele vai ter alucinações, ele vai perceber alguém, vai ver alguém, vai ouvir vozes. Então, assim, é diferente. No caso de Schreber, ele escreveu um livro muito grande e Freud leu esse livro e foi percebendo, entendendo muitas questões envolvidas. E esse homem, mesmo com psicose, depois ele pôde sair dali e ainda exercer. Eu não me lembro exatamente, mas a sua função, eu acho que como juiz, alguma coisa assim, algo muito assim elevado mesmo. Então, ele era um homem altamente inteligente e que voltou mais tarde a trabalhar mesmo com a psicose. Ele era um juiz alemão dessa época aí de 1842, que ele nasceu, século XIX, e morreu em Sim. 1911, começo do século XX, né? E ele teve três internações psiquiátricas e descreveu os detalhes dos próprios delírios. É E ele, a inacreditáveis, porque, princípio, levava uma vida normal. Ninguém sim, imaginava, ele veio a se tornar psicótico na vida adulta. então, você vê que o delírio maior dele, que é o caso mais famoso, né? Que ele, você já disse isso, achava que estava se transformando em mulher para ser fecundada por Deus.
e geraram uma nova raça sim. humana. Olha que isso aí, Cidélis, coincide com o genocídio que houve na Europa, né? Que Isso, ou houve... seja, aquilo lá, de alguma maneira, influenciou a mente de Schreber. Então, e ele sentia que, num dos livros que ele escreveu, né? Ele sentia que Deus enviava raios que implantavam nervos femininos nele, causando sensações de prazer. Delírio total, né? E que tem uma Sim, perseguição divina. Deus falava com ele direto e o torturava, porque só entendia cadáveres e não pessoas vivas. Então, o que o Freud se apropriou do caso dele, né? Para criar sua própria teoria do paranoia. Freud, ele, por Freud, essa psicose do Schreber era defesa contra impulsos homossexuais inconscientes. Olha aí, ó. Então, isso. mais para frente, Sidéris, mais para frente, o Lacan, 1950, aliás, o ano que eu nasci, ó, 1950, olha que maravilha. Em 1950, o Lacan retomou o caso para explicar a psicose como falha na função paterna e na linguagem, porque o Lacan fala muito da linguagem, né? Que o inconsciente fala Sim. através da linguagem. E Que no caso, a pessoa psicótica não aceitou a castração. exatamente, você falou do Schreber, era muito inteligente e culto, mesmo psicótico, conseguia escrever o livro e brigar na justiça para sair do hospício, olha só. Ele ganhou e viveu os últimos anos em casa. Então, que acontece, o Cideres? No, nesse aspecto, né? Continuando a nossa fala sobre a psicose, que parece desorganizado, pode representar um esforço do sujeito para restabelecer uma ordem e um sentido. Então, quando, por Freud, considerava muito difícil o tratamento psicanalítico. Por quê? Porque eram casos complexos mesmo, né? Não é simplesmente uma coisa banal, mas que afetava a vida das pessoas, né? E Sim, agora, uma coisa que eu queria falar para vocês, Freud afirma que o delírio não é apenas uma destruição da realidade, mas uma tentativa de reconstruí-la. A realidade social que nós vivemos, os Cideres, tem sempre significados. Por exemplo, nós estamos sempre ligados no sentido das palavras, nas convenções sociais, as relações familiares, as normas e expectativas culturais. Então, se na neurose, né, que acomete quase todos nós, somos neuróticos, a psicose tem uma especificidade, né? Essa referência como comum, real, isso pode tornar-se frágil. O sujeito pode atribuir significados muito particulares a acontecimentos que, para os outros, possuem outro sentido. O que acontece, às na vezes, na verdade, às esquizofrenia. vezes, para ele, o que ele cria é pior do que a realidade. Ele cria uma fantasia que, às vezes, amedronta ele de tal forma que é pior do que a realidade que ele está evitando, do que o Isso, olha real só. que ele evita. Você vê, às vezes, né? Às Ou vezes seja, nós é um estamos conversando sofrimento muito grande. reunidos, nós estamos reunidos, por exemplo, né, em reuniões pedagógicas na escola, no trabalho, até na própria família acontece isso. E um comentário casual pode ser vivido como uma mensagem pessoal, né? A pessoa comenta alguma coisa, você fala, isso está falando para mim, né? Isso está sendo dirigido a mim. Isso, de certa forma, é, é uma psicose, porque, às vezes, Ocidelis, você está assistindo a um programa de televisão, olha, coisa bem banal, olha, mas a gente pode relatar aqui. Você está assistindo um programa de televisão e, às vezes, o que é falado numa novela, por exemplo, você traz para você.
E como se Isso. aquele diálogo está sendo dirigido para mim. Como assim? Porque eu tenho esse problema, né? Então, coincidências podem adquirir valor de certeza absoluta. Olha que interessante, hein? O Lacan, para o Lacan, já levou a fala para você, tá? A psicose envolve uma dificuldade na inscrição simbólica que organiza a experiência humana. Quando certos significantes fundamentais não estão disponíveis, o sujeito pode ter dificuldade em sustentar a mesma realidade compartilhada pelos demais. Isso não significa ausência de lógica. Pelo contrário, o delírio frequentemente constitui uma tentativa de reorganizar o mundo e torná-lo novamente compreensível. E isso tem uma dimensão social, qual seja a confiança nos outros, a interpretação das intenções alheias, a capacidade de participar de determinadas convenções sociais, o sentimento de pertencimento. Então, é importante, né? É importante evitar a ideia de que o sujeito psicótico está completamente fora da realidade. Muitas pessoas com psicose trabalham, estudam, mantêm relações afetivas e constroem formas próprias de estabilidade. Não quer dizer que a psicose seja uma doença em absoluto. A esquizofrenia é uma doença, a psicose não, né? Então, a psiquiatria e a neurociência, Cidelis, descrevem alterações em processos de atribuição de significado e processamento de informações. A psicanálise procura compreender como essas alterações são vividas por cada sujeito. Então, qual a pergunta que eu lanço aqui? Em que a realidade do sujeito difere da realidade social? Outra perguntinha. Como esse sujeito tenta construir um lugar para si no mundo e dar sentido àquilo que experimenta? Então, em última análise, nós vamos falar vamos falar da estrutural, da relacional. Em última análise, a psicose modifica a relação com a realidade social porque altera a forma pela qual o sujeito participa do universo e significados compartilhados. Contudo, isso não elimina a sua singularidade, nem sua capacidade de criar formas próprias de laço, de linguagem e de existência. O desafio clínico não é impor uma realidade ao sujeito, mas ajudá-lo a encontrar maneiras mais estáveis e menos sofridas de habitar um mundo comum com os outros. Então, não é porque o sujeito é psicótico que ele não vai compartilhar, que ele não vai viver em sociedade, que ele não vai ter suas atividades esportivas, culturais, sociais, desde que isso seja acompanhado, né? Seja acompanhado psiquiatricamente ou clinicamente, enfim. Mas... E também é preciso que o psicótico ele tenha um acompanhamento psicanalítico, porque o psicanalista vai ajudar, porque apenas o psiquiatra normalmente ele medica, e o psicanalista ajuda a olhar o que está envolvido ali nas internalizações do sujeito. Por quê? Porque, de acordo com Lacan, ele revolucionou a compreensão da psicose, né? E, de acordo Sim. com Lacan, a psicose não resulta de recalque, ela resulta da ausência de um significante, que Lacan ele chamou da fora-clusão do nome do pai, ou seja, a questão de que o psicótico não aceita a castração, ele não aceita de jeito nenhum, e ele explicou que quando esse significante não se escreve adequadamente na estrutura psíquica, o sujeito fica sem um estabilizador simbólico essencial, e dessa maneira, em determinadas situações da vida, onde houver desafios, fragilidade emocional ou dor psíquica, mesmo que seja por uma alegria. Eu, por exemplo, tenho conhecimento de uma pessoa que, quando nasceu um filho,
ele se tornou psicótico. Então, tipo assim, era um momento que deveria ser de alegria, mas que causou nele uma fragilidade emocional. Talvez a fragilidade de pensar que tinha um homem queria competir com ele pelo amor ali da esposa, de uma maneira que ele não tinha esse controle. Era uma coisa maravilhosa para ele, mas ele não teve culpa de se sentir assim. Então, como que essa fragilidade emocional, ela pode emergir? Ela pode emergir, como nós falamos aqui, em casamentos, alguma dificuldade no casamento, numa separação, na maternidade ou na paternidade, ou mesmo, se queira, o que está envolvendo já você e eu já estou com 60, estou quase, daqui 2 anos no máximo, eu me aposento, você já aposentou, na aposentadoria, muitas vezes. Por isso que eu e o Siqueira, nós estamos aqui, criando novas redes neurais, estudando, correndo atrás de cuidar da nossa mente, cuidando de vocês através aqui dessas aulas. Então, como foi que isso veio a acontecer com alguém, né? Muitas vezes essas fragilidades emocionais, elas se instalaram na nossa estrutura primitiva. Isso veio lá de quando a criança ainda era bebê. A criança era um bebê. E ali naquela fase de quando ela era bebê, talvez ela não tenha sido exatamente acolhida, se sentido amada ou bem tratada. Quando nós ainda não tínhamos noção do que é amor e do que é ódio, ficou guardado, talvez, ali, na mente do bebê, um sofrimento que é demais para ser lembrado. Então, não ficou recalcado, mas o sujeito, de alguma maneira, mesmo não recalcando, ao longo da vida, veio a época do pai ou a mãe, a pessoa, a figura de autoridade, fazer a castração, do tipo, isso pode, aquilo não pode. E aí a criança não aceitou, e aqueles conteúdos, eles emergiram. E são casos que têm a ver com a estrutura primitiva, muitas vezes, do sujeito que ficou internalizado, não recalcado. E, nesse caso, o que foi excluído do simbólico, o que não teve como simbolizar, pode retornar ao real. Pode retornar o que é o real, é um luto, um sofrimento, uma dor. E daí podem surgir vozes, fenômenos corporais estranhos e até delírios. E Lacan nos ensina que o psicótico não é alguém sem lógica, né? Como disse muito bem o professor Siqueira. Porém, o psicótico possui uma lógica própria. E o nosso papel, enquanto psicanalistas, enquanto família, enquanto sociedade, é escutar e não tirar a razão dele. Se ele está imaginando alguma coisa, ouça para ver o que é, que lógica que tem aquela maneira dele ver, aquela realidade que ele vê de maneira diferente. Muito bem. Eu até lembraria, Cideres, o Bion, né? O Bion, dá para a gente falar um pouquinho de cada um deles, o Bion, do Klein, até do Winnicott, que eu sou fã dele, né? O Winnicott, dono do Winnicott, né? Você sabe disso. Então, o Bion trouxe uma das contribuições mais originais para a compreensão da psicose. Diferentemente das abordagens que via o paciente psicótico apenas como alguém desligado da realidade, como é que o Bion via isso? O Wilfred Bion. Ele procurou compreender como o pensamento se desorganiza e como o sujeito tenta sobreviver a experiências emocionais intoleráveis. Então, ele observou que em pacientes gravemente psicóticos, existe uma parte da personalidade capaz de manter algum contato com a realidade. Olha só, não é
Não é tudo perdido, né? Uma parte da Sim. personalidade é capaz de manter. Assim, não há uma divisão absoluta entre normal e psicótico. Por quê? Porque o indivíduo apresenta uma parte psicótica que tende à fragmentação e à destruição dos vínculos. E uma outra parte não psicótica, capaz de pensar, aprender e estabelecer relações. Ou seja, nós não podemos generalizar. A generalização é Sim. perigosa, né? E um E conceito... até porque pode acontecer com qualquer um de nós. A gente precisa Exatamente, aprender a ter empatia e se colocar no lugar do outro. exatamente. Porque depois eu vou contar uma coisa para vocês, que o nosso cérebro, né, ele é físico, ele é um órgão, mas ele não entende das emoções. O cérebro nosso, ele está sempre em mudança. O nosso cérebro vai sofrer alterações, mudanças, até o fim da nossa vida. E isso que você fala é verdadeiro, Cidés. Nós podemos passar por isso, por surtos psicóticos. Sim. Nós não estamos livres disso, né? Então, o Bill observou que mesmo em pacientes gravemente psicóticos, existe uma parte da personalidade capaz de manter algum contato com a realidade. Então, o paciente, para ele, pode atacar as relações com outras pessoas, os pensamentos, os sentimentos, a capacidade de estabelecer conexões. Então, e o que é mais interessante, né? Para Bion, o bebê, olha só, o bebê experimenta inicialmente sensações brutas e caóticas, chamadas de elementos beta, né? Ele vai falar de elementos beta e função alfa. Essas experiências precisam ser transformadas em pensamentos por meio da função alfa, geralmente exercida inicialmente pela mãe. Aqui mantém o Cideres um diálogo com o Winnicott. Quando o Winnicott fala da mãe suficientemente boa, o ambiente facilitador, né? Quando essa função falha, o sujeito pode ser inundado por experiências emocionais que não consegue simbolizar. Você mesma, Cidélia, você sempre fala de simbolização, né? Que o Lacan trabalha com isso. E Nós em vez de precisamos pensar aprender a sobre dar nome às dores, né? Ter o direito de dar nome às dores. isso, então, aqui o Bion valoriza muito o conceito da Melanie Klein, da identificação projetiva. O paciente psicótico pode depositar no outro sentimentos intoleráveis, como medo, ódio, confusão, angústia. Então, o analista, você falou do analista, tem uma responsabilidade em ajudar o psicótico, né, a lidar com suas questões, porque ele funciona como um continente, capaz de Sim. receber essas experiências, metabolizá-las e devolvê-las de forma mais compreensível. Então, como é que o Binho enxergava o analista, né? Ele dizia que o terapeuta, ele presumia que o terapeuta devesse confrontar diretamente os delírios. Eu tenho um paciente à minha frente, apresento alguma coisa delirante, eu tenho que oferecer um continente emocional para o meu paciente. Eu tenho que dar apoio para ele, falar assim, olha, Porto seguro. isso, um porto seguro, exatamente. Eu tenho que tolerar aquela confusão mental dele. Não Sim. simplesmente falar assim, não, isso, esse camarada é louco, eu não quero tratar mais dele. Não, espera aí. A sua fala, você tem que até proporcionar, Cidelis, como o Bill fala muito do pensar, né? Favorecer condições para que o seu paciente possa pensar, tenha capacidade de pensar sobre aquilo, né? E ajudar o paciente a transformar experiências brutas em experiências simbolizáveis. Tem uma frase muito famosa dele que é assim: sem memória e sem desejo. Ele E queria sem dizer o querer, quê? sobre o Bi, uma coisa que eu achei bem interessante é que ele, estudando os psicóticos, ele percebeu que a dor emocional, o sentimento,
às vezes são tão dolorosos que não dá para ser pensado. Por isso que essas experiências são explicitamente vêm em forma de delírios e alucinações. Exatamente. Então, para ele, Rubinho, o psicótico não é alguém sem mente, mas alguém que sofre com dificuldades profundas na capacidade de pensar. Você já falou isso, olha. Sim. E simbolizar as experiências emocionais. O delírio, as alucinações e a fragmentação representam tentativas de lidar com emoções que não puderam ser suficientemente transformadas em pensamentos. E como você disse, então a função do psicanalista é ajudar o paciente a transformar essas experiências impensáveis em pensamentos possíveis. Isso, De exatamente. acordo com o que a pessoa pensa, sem tentar mudar, acolhendo a fala do paciente para ajudar ele a pensar sobre aquilo. Claro. Por exemplo, Então, alguém que acha que está sendo invadido, que está com uma sensação corporal. Aí você vai perguntar: você já comeu hoje? Você comeu muito ou comeu pouco? Ou será que aquela dor que você estava sentindo no joelho ou no ombro, você tomou algum remédio? Você procurou se tratar? Trazendo um pouquinho ele para ele entender que tem uma causa ali verdadeira daquele problema, isso, não, ajudando ele a dar um nomezinho ali, a conseguir observar que tem um fenômeno acontecendo que não é uma invasão, mas tem um fenômeno, um problema, e que ele precisa cuidar. exatamente. Por isso que a tarefa terapêutica de nós analistas não é apenas interpretar, né? Interpretar o que está acontecendo com o paciente, mas oferecer um espaço em que o impensável possa, pouco a pouco, paulatinamente, tornar-se pensável. Talvez seja uma das contribuições mais humanas de Bion, enxergar por trás da psicose não a ausência de sentido, mas uma luta dramática para construir sentido. Olha só, é um dilema que o sujeito passa, né? Ele está passando por uma Sim, crise. Então, como é que o Winnicott vê isso aí, né? Ele via a psicose de maneira diferente da tradição freudiana. Para o Winnicott, muitos estados psicóticos estão relacionados a falhas muito precoces no ambiente. Aí, ó, é aquela pode coisa que você... comprometer a integração do senso de individualidade, ou seja, Isso, do self, do eu. Quem eu acredito que eu sou, o meu eu. Então, assim, vai comprometer o eu do sujeito, o senso de individualidade, o self. muito bem. E ele falava isso aí mesmo, que ó, as, muitos estados psicóticos, né, estão, estão relacionados a falhas muito precoces no ambiente, ocorridas em momentos em que o bebê ainda não havia constituído um self integrado e Isso. dependia profundamente dos cuidados maternos. Olha Por como é que a isso, coisa começa. estados primitivos. Por quê? Porque é lá nos primórdios da vida da criança, bem no início da sua formação psíquica. Isso, porque ele tinha uma dependência absoluta. Isso. E ele precisa de um ambiente suficientemente bom que lhe permita o bebê, para quê? Né? Integrar suas experiências, sentir continuidade de existência, desenvolver um self verdadeiro, diferenciar o que é eu do que é não eu. E por isso que o Winnicott, ele fala que é preciso prover um ambiente acolhedor para o bebê, porque quando o ambiente falha excessivamente, o indivíduo vai desenvolver experiências de desintegração e o sentimento de estou me desfazendo. E aí pode ficar uma tendência para psicose ou já começar a se formar uma estrutura psicótica. Muito bem. E esse ambiente, por exemplo, que não favorece, né, que não acolhe adequadamente, a criança pode desenvolver um falso self, uma organização Sim, defensiva que protege o self verdadeiro. Então, o,
o sujeito pode apresentar o quê? Um sentimento de vazio, sensação de irrealidade, fragilidade de identidade, experiências psicóticas, né? E o Bion, estou falando do Winnicott agora, acreditava que alguns pacientes psicóticos necessitavam reviver em condições mais favoráveis aspectos dessas dependências primitivas. O terapeuta não seria apenas um intérprete, mas alguém capaz de oferecer confiabilidade, continência, presença estável e um ambiente emocionalmente sustentador, que ele chamava de holding. E essas coisas aí que o Winnicott traz, nós também nos lembra a Melanie Klein, né? Ela fala que a psicose, ela ampliou muita compreensão, né? A Melanie Klein ampliou a compreensão da psicose, porque ela acreditava que as experiências precoces influenciavam profundamente na formação da psicose, na compreensão da psicose. Ela descreve a chamada posição esquizoparanoide, e nessa posição o bebê ainda não consegue integrar amor e ódio. Nessa posição, de acordo com Melanie Klein, o mundo é dividido entre bom e mal, ou seja, seio bom, seio mal. E se a criança sofrer descuido, violência, negligência, abandono, pode ser que o psiquismo não se estruture de acordo com o esperado, pois o estresse e a ansiedade sofrida, ou seja, o estresse traz cortisol, criança também vai ter um aumento do cortisol, e ela ainda com o seu cérebro não formado, de forma prematura, vai poder causar, de acordo com a teoria de Melanie Klein, medos inconscientes extremos. Daí, nós podemos ver os delírios e as alucinações. De acordo com ela, de forma prematura, a criança que não é tratada da maneira adequada, ela poderá ter medos inconscientes extremos e intensos. E o interessante é a gente perceber que isso, às vezes, começa na gravidez. Aquela gravidez onde há o risco, de acordo com muitos pesquisadores e psicanalistas, numa gravidez onde há a possibilidade de aborto e a criança no útero jacente, ela depois, no futuro mesmo, não se tornando um psicótico, ela vai ter medo e surtos, de uma certa forma, de persecutórios. Imaginar que está sempre sendo perseguida, ela vai ter uma tendência a imaginar que sempre tem alguém querendo matá-la, porque ela está trazendo isso dos seus primórdios ali, da sua formação mesmo dentro do útero. Então, a pessoa se sente perseguida, invadida, ameaçada. Então, a teoria de Melanie Klein mostra que a psicose envolve esses medos primitivos, né? Mas, Siqueira, passando só um pouquinho mais para frente, antes da gente chegar no final, nós vamos falar aqui de um psiquiatra que, inclusive, ele tratou a psicose de uma maneira humanizada. Foi o médico Franco Bassaglia, italiano. Ele nasceu em Veneza em 1924, faleceu em 1980. E, de acordo com ele, a psicose não define quem a pessoa é. E por trás dos delírios e das alucinações e da desorganização psíquica, existe um ser humano que precisa ser ouvido, respeitado, acolhido, e o tratamento deve buscar a inclusão e a dignidade. Essa visão influenciou profundamente a reforma dos serviços comunitários de saúde mental, primeiro na Itália e depois nos outros países, inclusive a saúde mental da maioria dos países, inclusive do Brasil. E nós também temos o psicanalista Harold Searle. Se você quer falar sobre ele, Siqueira. De quem que você fala? É
ele é mais contemporâneo, né? Viveu de 1918 a 2015. Harold Searles é um psicanalista que trabalhou, por exemplo, ele viveu nos Estados Unidos, nasceu em Hong Kong, viveu em Washington e trabalhou em Harvard, na Universidade Médica Harvard. E ele trabalhou diretamente com pacientes psicóticos, e ele defendia que por trás dos sintomas mais graves existia uma tentativa de comunicação e preservação do vínculo humano. E o resumo de Searles sobre psicose, na psicose, para ele, a psicose não é apenas uma perda de contato com a realidade. A psicose pode representar uma forma extrema de lidar com conflitos emocionais insuportáveis. Como nós já falamos antes, o professor Siqueira falou, eu falei, a pessoa muda o real e muitas vezes de uma maneira pior do que é a realidade, porque ela está trazendo desde a sua fase primitiva, quando ela era bebê e não tinha conhecimento sobre amor e ódio, ela está trazendo desde essa época sentimentos insuportáveis, sentimentos persecutórios, e o analista deve apresentar uma relação estável e autêntica para ajudar o paciente a reconstruir um mundo interno estável. E agora eu vou passar para o Siqueira para ele falar mais um pouquinho aí, para a gente estar terminando. Então, eu vou fazer um contraponto, Cidelis, fala-se muito em neurociência, né? Sim. Isso está em voga, neurociência. Então, existe já que nós estamos falando de psicose, existe um contraponto entre psicose e neurociência, que não é de oposição, mas de perspectivas diferentes sobre o mesmo fenômeno. Enquanto a psicanálise pergunta o que significa essa experiência para o sujeito, a neurociência busca responder como essa experiência é produzida pelo cérebro. Então, a neurociência compreende a psicose como uma condição associada a alterações no funcionamento cerebral, envolvendo sistemas dopaminérgicos, da dopamina, redes corticais e subcorticais, processamento da realidade e da saliência dos estímulos, fatores genéticos e ambientais. Alucinações e delírios são entendidos como consequências de alterações na atribuição de significado aos acontecimentos e nas conexões entre percepção, memória e interpretação. Então, já na perspectiva psicanalítica, né, para Freud, a psicose envolve uma retirada, um investimento do mundo externo, uma tentativa de reconstrução da realidade. Para o Lacan, para não ser repetitivo, mas é bom lembrar, a psicose está relacionada à fala-oclusão do nome do pai, você já disse isso, que é uma falha na inscrição simbólica que organiza a experiência do sujeito. Então, neurociência. Quais circuitos, se ela pergunta, quais circuitos cerebrais estão envolvidos? Há alterações na atividade temporal ou dopaminérgica? Como os medicamentos podem reduzir os sintomas? Já a psicanálise pergunta, o que dizem essas vozes? O que acontece muito com o esquizofrênico, né? O esquizofrênico ouve vozes, né? Vozes de persecutórias, vozes de comando. Em que momento da vida surgiram essas vozes? Né? Qual a função que elas desempenham na economia psíquica do sujeito? Então, há um estudo muito interessante, né? Que na psicanálise a gente escuta o sujeito. E há um respeito às construções delirantes sem confrontação brusca. Nós já falamos isso. E construção de um espaço de fala. O sujeito tem que falar, o paciente tem que falar, abrir, dizer o que está acontecendo, né, com ele. E
para fechar, o Cideles, eu diria que nos quadros psicóticos, né, não há um único tipo de neurônio doente, mas sim alterações de diferentes circuitos e sistemas neuronais. A neurociência atual aponta para mudanças em redes cerebrais envolvendo neurotransmissores como dopamina, glutamato e GABA, né? Então, não vou entrar aqui na especificidade de cada um tem a sua função, mas o que é interessante, e atualmente acredita-se que a psicose esteja mais relacionada a alterações em circuitos e conectividade cerebral do que a um grupo isolado de neurônios. Quais são as áreas frequentemente implicadas? É o córtex pré-frontal, o hipocampo, o tálamo, a amígdala e o estriado. Não existe um marcador neuronal como único capaz de diagnosticar psicose. Quando se fala em psicose, a neurociência atual prefere pensar em disfunções de circuitos e sistemas neurotransmissores, em vez de atribuir a condição a um tipo específico de neurônio. Trata-se de uma interação complexa entre biologia, desenvolvimento e experiência, né? Então, uma coisa interessante, Sidério, que a gente não pode esquecer, que o cérebro é uma condição e não uma identidade. Por quê? Porque duas pessoas com diagnósticos semelhantes podem apresentar histórias diferentes, sintomas diferentes, formas diferentes de dar sentido ao sofrimento, modos distintos de se relacionar e de responder ao tratamento. A psicanálise do ser humano é constituído por quê? Pelas memórias, pelas identificações, pelos desejos, pelas relações afetivas e pela linguagem. Então, a experiência humana não se reduz à biologia, né? Essa frase, quando eu digo que o cérebro é uma condição, não uma identidade, significa que o cérebro é a base biológica necessária para que possamos pensar, sentir, lembrar e nos relacionar. Mas ele não esgota aquilo que somos como pessoas. Muito bem, Siqueira. Em outras palavras, só para fechar, o cérebro, como condição, sem o cérebro, não haveria memória, não haveria linguagem, emoções, consciência, pensamento. Agora, conhecer os neurônios, neurotransmissores e áreas cerebrais envolvidos na tristeza não é o mesmo que conhecer as perdas que uma pessoa sofreu, os amores que viveu, seus valores e desejos, as marcas deixadas pelas relações, a maneira singular como atribuir sentido à própria existência. Então, dois indivíduos, Sidéris, com alterações cerebrais semelhantes, podem viver experiências completamente diferentes. Que traz uma subjetividade, um jeito de ver o mundo totalmente diferente. Isso, duas pessoas podem apresentar a mesma doença neurológica, só que uma encontra sentido na arte, outra na religião. Uma se torna mais retraída, outra mais expansiva. Então, a neurociência mostra como os circuitos cerebrais funcionam. Mas E isso tudo, Siqueira, nos ajuda a respeitar a subjetividade de cada um. Porque muitas pessoas, eles cobram que todo mundo seja igual. Imagina se todo mundo fosse como robô. Cada um é um, e se a gente passa a entender que cada um tem essas diferenças, a gente também respeita o outro como sujeito na sua subjetividade. Exatamente, você falou tudo. Por exemplo, duas pessoas podem apresentar esquizofrenia, mas uma escreve poesias para organizar suas vozes. A outra encontra na música um modo de estabilização. Uma terceira vive intensamente a religião. E são esquizofrênicas. Isso. O diagnóstico é semelhante, mas a experiência subjetiva, você falou de subjetividade,
Perfeito, Cidelis. Isso. A experiência objetiva é única. Então, Siqueira, eu queria falar um pouquinho sobre o caso psicótico por estresse, que tem a ver com o traumático, rapidinho, antes da gente terminar também. Posso falar? Claro. Então, e no caso do psicótico por estresse, a neurociência mostra que o estresse causa aumento de cortisol, hiperatividade da amígdala cerebral, alterações na liberação de dopamina, redução da capacidade do córtex pré-frontal em organizar pensamentos e emoções. E quando isso acontece, um acidente, a morte de alguém que a gente ama, uma separação, um filho que muda para longe, alguém que tem uma importância, um amigo querido que a gente não vê mais, até isso também é luto, porque luto é tudo que a gente perde. E o que a gente perde são pessoas que a gente gosta, por quem a gente tem carinho. Então, e pode ser um acidente, pode ser uma morte, pode ser a perda de um membro do corpo, e muitas vezes a pessoa pode apresentar confusão mental, delírios e alucinações, além de desorganização de pensamentos. Alguém que antes era normal, aparentemente neurótico. Ou seja, a psicose pode apresentar alterações nos circuitos cerebrais com relação à percepção da realidade, favorecendo o surgimento de sintomas psicóticos mesmo em neuróticos. Depende da experiência que cada um de nós vive. Pessoal, nós precisamos fechar, porque o nosso tempo já esgotou. Olha, eu quero agradecer a todos vocês aqui, ó, Arte Cone do Nordeste, muito obrigada por estar aqui, muito obrigada por amar os nossos conteúdos, muito obrigada, Gisela, muito obrigada, Ana Cristina, muito obrigada, Vitor Pinheiro, muito obrigada, João Castro, muito obrigada, Ana Luísa, e todos que acompanharam aqui o canal Coisas de Cidelis e também o canal Sobrapa. Se inscrevam no Sobrapa, Sociedade Brasileira de Psicanálise e Autismo. Para nós é um prazer ter vocês com a gente. Eu agradeço, tá? A presença, peço para vocês deixar um like no Coisas de Cidelis, um like no Sobrapa, se inscreve lá para assistir às aulas, as outras aulas do professor Siqueira, da professora Ângela, de todos os professores do grupo Sobrapa, Sociedade Brasileira de Psicanálise e Autismo. O professor Siqueira vai se despedir e fechar a nossa live. Muito bem. Quero agradecer a todas essas pessoas que você relacionou aí, a todos que nos assistiram, prestigiaram essa nossa conversa, e agradecer a Cidelis, companheira, sempre junta, e a Sobrapa, que oportunizou essa noite para a gente, né, falarmos sobre isso. O canal Coisas de Cidelis, um abraço a todos, e dizer-lhes que semana que vem estaremos de volta para discutir novos assuntos. Uma boa noite, sou o professor Siqueira, psicanalista clínico, e estaremos aí proximamente. Um abraço a todos. Obrigado, Cidelis, um abraço. Obrigada. Pessoal, que Deus abençoe o seu lar, o meu lar, o lar do professor Siqueira e nos dê muita paz. Muito obrigada a cada um de vocês e vocês que estão aqui com a gente no Grupo Sobrapa. Que gracinha! Apareçam mais, é sempre um prazer ter vocês com a gente. Beijos, beijos e até a nossa próxima live, na próxima semana, onde nós vamos falar sobre narcisismo, quarta-feira, narcisismo, às 16 horas, quarta, na vida do adolescente. Nós aguardamos todos vocês. Obrigada.